iniciamos a live novamente e vamos tentar aqui chamar a nossa convidada, a Wanda do Gero Vida. Eu vou mandar aqui o convitinho para ela, ao vivo e a cores. E aí, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento saudável. Se envelhecer, todos querem. Oi, Clarice, tudo bem? Mas a gente quer envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, e vamos ver se isso é possível. Eu peguei aqui uma citação que eu achei bem legal, Terceira Idade Saudável. Esse livro é um guia completo para a saúde física e emocional. Duas escritoras, a Giane e a Sue, professoras da Harvard. Olá, Felipe, tudo bem? Hello. Oi, Wanda, já mandei lá o convite para ti. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre mudar os comportamentos para uma vida saudável. A Wanda vai entrar aqui daqui a pouquinho com todo o conhecimento dela a respeito disso. Ela há muitos anos, né, trabalhando com o público. Inclusive, eu fiz há um tempo atrás uma live com ela. Foi super legal, interessante o assunto, trazendo um conteúdo bem completo. E eu vou começar aqui a leitura, né, de uma parte que eu achei bem legal. Então, diz assim: a árvore de raízes mais fundas é considerada a menos disposta a deixar o chão. Portanto, os antigos sábios diziam que o amor da vida aumentava com os anos, tanto que em nossos estágios mais tardios, quando as dores são agudas e a doença devasta, o maior amor da vida aparece. Hester Lange, uma escritora inglesa. Então, a partir daí, a gente começa a falar sobre como mudar alguns comportamentos para ter essa tão longevidade saudável, né, gente? Porque todos querem chegar, né, aos 90 anos. Bem, hoje eu assisti um podcast, eu ouvi, né, não assisti, eu ouvi um podcast e eles estavam falando sobre isso, que a gente quer chegar. Muita gente já tem essa consciência, né, de a parte física, de conseguir carregar a mala do avião, conseguir ir ao banheiro, ter uma autonomia aos 90, aos 100 anos, as pessoas estão vivendo mais, a nossa pirâmide está invertida, né? Mas como chegar, né? Com qual qualidade a gente vai chegar lá? E é sobre isso que eu gostaria de trazer a Wanda aqui para falar com a gente. Eu não estou conseguindo trazê-la aqui para a nossa live, mas eu vou desenvolvendo o assunto aqui e vamos ver se em algum momento a Wanda consegue entrar. Oi, Martim, tudo bem? Tem mais um convite aqui do Felipe, que ele está nos ouvindo. Eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui só para a gente testar, mas realmente não. O Instagram não está aceitando aqui os convidados. Ó, o Felipe entrou, gente. Então, tudo bem, Felipe? É alguma questão? A Wanda entrou também. Gente, então é isso. Eu tenho que entrar o Felipe e a Wanda juntos para dar certo? Não é possível. O Felipe já está há um tempo pedindo aqui para fazer uma live para a gente, né, Felipe? Você viu? Olha aí, ó. Viu? Seus sonhos tornaram-se realidade. Eu fiz essa experiência aí para ver se dava certo e deu. E aí acabou que entrou a Wanda também. Gente do céu. Eu já tô querendo marcar uma live contigo há um tempo. Pois é, e olha só, e hoje na experiência aqui deu certo. A gente vai marcar assim. Oi, Roberto. Você consegue me chamar no direct depois dessa live? Chamo sim, Felipe. Só aceitei aqui para te dar um oi, tá? Vou fazer aqui com a Wanda. A intenção era a gente fazer uma live sobre inglês com música. Sim. Pode deixar. A gente vai falar sobre isso, sim. Pode deixar. Então é isso, gente. Agora tá aí a nossa convidada, a Wanda, né? Que tava complicado, né, Wanda, para entrar. Não sei o que estava acontecendo aqui, gente. Tá me ouvindo bem, Simone? Agora? Estamos te ouvindo super bem. Uhum. Ai, que bom que deu certo. Realmente não estava dando, você mandava um convite e não aparecia. E várias vezes eu solicitei para entrar online e também você não estava recebendo. Mas que bom que finalmente deu certo. E agora estamos aqui nós duas para fazer essa conversa, esse bate-papo. Que bom.
E obrigada aí, Felipe, por colaborar com a gente. De alguma forma deu certo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu aceitei o convite dele, que ele estava pedindo. Eu falei assim: vou aceitar o convite dele para fazer um teste. No fim, entrou os dois ali, mas deu tudo certo. Wanda, um pouquinho antes de você entrar, eu li para eles um trecho de um livro bem bacana, que eu já li faz um tempo e estou relendo, que é Terceira Idade Saudável. Eu baseei meu trabalho, né, nele, e ali fala sobre mudança de comportamento para uma vida saudável. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né, do nosso tema de hoje, que é envelhecer é inevitável, né? Ter uma longevidade saudável, com equilíbrio, é uma escolha, a gente pode escolher isso. E aí, chamando você aí para falar sobre isso, né? O Brasil está envelhecendo e eu queria saber se o que você acha, o que você sente. Primeiro, se apresenta de novo aí para o pessoal, né? E fala um pouquinho sobre essa pirâmide aí que está invertida e o que está acontecendo. Uhum. Então, Simone, queria agradecer a oportunidade de a gente voltar a se falar nas 2, 3 tentativas que você colocou. Acho que eu fui a primeira a entrar, então eu escutava você falando, eu escutei a citação, eu escutei as colocações, os seus comentários, e agradecer essa oportunidade porque a gente já fez outras lives, porém já estava, para quem está acompanhando um pouquinho da história da Gerovida, né, a gente fez um ano aí meio sem atividade, por diversos fatores, e estou feliz de poder retomar agora, poder falar um pouquinho. E que a gente combinou um pouquinho de conversar, né, Simone, a questão de, além de trazer esse conhecimento do envelhecimento, da longevidade, se é possível, se não é possível, mas fala bastante também da nossa experiência, né? No meu caso, já um pouco me apresentando, para quem está aqui, eu vi que o Martin entrou, parece que agora a Cristina Quintina entrou também. Roberta, o Daniel entrou. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Roberta Taralo. E as outras pessoas que estão entrando. E o Martim, que sempre nos acompanha, estava tentando me ajudar. Então, são de formação, né, sou pedagoga, fiz mestrado em gerontologia, o doutorado em educação. E foi bom você perguntar isso, porque como que começou esse estudo na minha vida, esse estudo da longevidade? Porque quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com cooperativas populares, lá na ponta, né? Pessoas acima de 50 anos, pessoas idosas, que precisavam trabalhar em cooperativas populares porque não tinham condições de trabalhar num emprego formal, não tinham seu próprio sustento. Então, elas encontraram a solução, a saída nas cooperativas populares. E os resultados desse mestrado me mostraram que, assim, por mais que a gerontologia aqui no Brasil ela já tenha décadas e décadas de estudo, de pesquisa, tem crescido cada vez mais o conhecimento nessa área. Na época que eu fiz o mestrado, em 2003, de 2003 a 2005, eu trabalhei com representações sociais sobre o envelhecimento. E essas representações ainda eram muito negativas, muito atreladas à questão de envelhecer é negativo, envelhecer está associado à doença, à decrepitude, ser velho é ser doente. E eu pensava assim, puxa, né, tanto conhecimento já sendo elaborado, sendo produzido, mostrando que é possível sim envelhecer de uma forma mais equilibrada, envelhecer com mais saúde, com esse equilíbrio emocional, físico e mental. Porém, isso não chegava na ponta, digamos assim. Então, quando eu fiz o doutorado, foi nesse sentido, de desenvolver um programa de educação para essa longevidade, de educação para o envelhecimento. E desde então eu tenho trabalhado com isso, né? Faz mais de 20 anos. Então, hoje eu tenho 50. Então, a ideia de se falar um pouco do envelhecimento também trazer essa experiência de como tem sido o desenvolvimento da minha longevidade, buscando sempre o equilíbrio. E com essa experiência de quase metade da minha vida, eu estou trabalhando com a questão do envelhecimento, da gerontologia. Então, essa é um pouco da minha experiência profissional, acadêmica. Para isso, eu tenho uma formação em dança, gosto muito de dança, de trabalhar essa questão corporal expressiva. E então foi pensando um pouco nisso que a gente pensou em falar sobre, né? Então, além de trazer essa questão que você pergunta agora sobre o envelhecimento, né?
desde que a gente começou os estudos, que eu comecei a estudar sobre isso, já vinha acontecendo essa mudança populacional, essa transição populacional, no sentido de que, antigamente, há algumas décadas, o Brasil era considerado um país de pessoas jovens, e agora a gente está nessa transição de se caminhar por um país de pessoas mais velhas, pessoas mais idosas. Então, a pirâmide ela não vai se inverter, porque ela pode, então, digamos que ela pode ficar reta, né? O tanto de pessoas que nascem, elas vão crescendo, se desenvolvendo e envelhecendo. Então, a gente tem hoje um pouco essa mudança da pirâmide, que antes a pirâmide populacional, a base era extremamente larga, porque nascia muitas crianças, e só que o desenvolvimento, as condições de desenvolvimento ao longo da vida não eram tão boas, e aí a gente tinha muitas pessoas falecendo, então o topo ficava muito estreito. E hoje isso já está se alargando. Então a gente está tendo um pouco essa mudança, essa transição demográfica. Realmente a gente está no momento de que o país está sendo considerado para cada vez ter mais pessoas idosas do que crianças. Sim, para quem me conhece, eu venho do inglês, né? Tanto é que o Felipe entrou ali para falar do inglês. Mas eu tava olhando, Wanda, aqui, ó, 2021 foi meu primeiro certificado. Que eu achei muito interessante o curso de como estimular a memória de idosos, porque como a Forever Young há quase 20 anos tem trabalhado com pessoas acima de 50 anos, eu fui buscar conhecimento, né? Eu falei, tá, tudo bem, ensinar inglês, ok, mas como ensinar inglês para pessoas com mais de 50? E aí eu tinha alunos de 70, de 80 anos, e aí fui buscar o teu curso maravilhoso, e ali começou a me ampliar o horizonte, assim, eu comecei a ver a possibilidade também de trabalhar com a estimulação cognitiva. Após o seu curso, eu fui para a FAI, fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e agora, recentemente, eu entrei também em geronto. Então, eu queria te agradecer porque eu acho que você me mostrou um caminho diferente, assim. Trabalho ainda com inglês, mas eu tento sempre trazer agora o inglês como uma ferramenta para estimular, né? Para que você consiga que essas pessoas com mais de 50 anos tem uma cognição um pouco mais preservada. A gente entende que o cérebro também envelhece, mas quanto mais estímulo, né, mais reserva cognitiva vai se criando. E o bom de falar inglês, não sei se de repente aconteceu até porque as coisas, né, as coisas não acontecem por acaso, né? Fazendo inglês, tendo o inglês, você consegue trazer muita coisa de fora. Então, tem muitos estudos em inglês, tem muita coisa que você pega na base. Hoje, a gente tem IA, tem tradutores, mas teve muitos textos, muitas coisas que eu fui lendo no idioma mesmo, e aí ampliando mais o meu trabalho, né, com a estimulação cognitiva. Até vim aqui para falar um pouquinho sobre isso também. Dar oi para a Zildinha, minha aluna, que faz a oficina da memória, inclusive. Oi para a Ana, que estão chegando aqui. E queria te agradecer, porque acho que foi assim, você com aquele curso ali, foi me abrindo, foi mostrando que existiam outras possibilidades e o uso do inglês, assim, como uma ferramenta mesmo para estimular, né? Para que a pessoa crie a tal da reserva cognitiva, que aqui no Brasil ainda é pouco falado, né? Acho que lá fora fala-se mais sobre isso. Mas isso que você falou bem, bem relevante, né? As pessoas estão ficando vivendo mais, né? Tendo mais idade. Para mim é difícil falar a palavra idoso, como eu trabalhei muito tempo com inglês, 50 mais. A gente sempre falava 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, até porque o conceito de idoso mudou um pouquinho, né? Mas é isso, as pessoas estão envelhecendo, né? Eu daqui a pouco chego nos 50. Como é que pode uma coisa dessas? Meus alunos sabem que eu fiz 40 agora há pouco e já daqui a pouco estou chegando nos 50 também. E eu tenho um combinado com uma aluna minha da gente fazer o caminho de Santiago no meu aniversário. Então a gente já está se preparando aí para fazer esse caminho dos 50 anos. Eu vou postar para vocês tudo aqui, né? E é isso. Trazendo tudo isso, eu queria saber quais são os maiores desafios, Wanda, para as próximas décadas, né? O que a gente vai ter aí de desafio com essa questão do envelhecimento, das pessoas viverem mais, da questão da busca da autonomia, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas buscam.
Antes de responder, eu queria assim, só retomar um pouquinho a questão que você trouxe do nosso tema, né? A questão de envelhecer é inevitável para quem consegue chegar nessa fase, né? Assim, como você falou numa das primeiras vezes que você abriu, né? Se você não partiu antes, se você não faleceu antes, é destino de todas as pessoas envelhecerem. A questão da live era a pergunta assim, mas é possível ter essa escolha, essa longevidade com equilíbrio? É possível? Então, quando eu me apresentei, que eu via o quanto não chegava isso para a maior parte da população, porque eu sabia que era possível. Já tinha estudos na área de gerontologia mostrando essa questão do envelhecimento de uma forma saudável, com mais equilíbrio. Por outro lado, eu entendo que a escolha é uma escolha a partir do momento que você tem esse conhecimento de que é possível. Porque se você não tem esse conhecimento, a visão que se tem antiga ainda é de que, de fato, o envelhecimento, você vai ficar doente. Como a gente sempre... Eu acho que as pessoas que estão aqui, você deve escutar assim, eu tô com dor, é normal da velhice. Na velhice tudo dói. Não, mas é normal na minha idade ter essas doenças, ter essas dificuldades. Começa a ter esquecimento, problemas de memória, como você falou, a questão da memória. Não, mas é normal, é natural. Então, essas crenças, esses estereótipos em relação a esse padrão, a esse perfil de pessoa, não tem problema pra gente. Pode falar 40 mais, 50 mais, 60 mais. Sabe, dessas pessoas ter essa visão, e isso leva a não ter o conhecimento do outro lado. Então, eu acredito muito nessa questão que a gente está fazendo aqui, e cada vez mais é o nosso trabalho. Eu fico feliz assim, de saber que eu pude ter essa contribuição para o seu caminho, de que um curso que a gente ofereceu plantou essa semente, e você está levando isso para outras pessoas, porque essa é a nossa ideia. Não necessariamente eu preciso ser... nunca foi assim, crescer, expandir assim, absurdamente e não fazer a diferença. Então, o nosso foco assim, é poder, assim, aquelas pessoas que são tocadas, que chegam até a gente, que elas possam compreender esse processo de que a longevidade, o equilíbrio é uma escolha a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre isso. Tá, e agora eu tenho conhecimento sobre isso, o que eu posso fazer? Tá? Outra coisa, Simone, antes de responder a sua pergunta dos desafios, você perguntou da pirâmide. Eu fui, a gente todo ano nos cursos que a gente dá, a gente atualiza a questão do envelhecimento da população. E quando você me convidou, eu falei, deixa eu ver como que está isso. Porque, por exemplo, o IBGE, todo finalzinho de ano, ali de outubro a dezembro, ele posta praticamente todo final de ano. Essa última que eu peguei foi de 2024. As tábuas de mortalidade, que mostra essa questão da longevidade mesmo. Então, eu fui pegar aqui para ver como que estava, tá? Então, deixa eu só passar essa informação antes de falar dos desafios, tá? Então, antes disso, considerando o último censo, que foi 2022, a gente tem as pessoas acima de 60 anos hoje na população, são 15,83% da população de pessoas acima de 60 anos, tá? E nessa tábua de mortalidade, o que a gente tem hoje? De modo geral, para ambos os sexos, a partir do momento que você nasce, a expectativa de vida é 76,6 anos. Para os homens, 73,3 e para as mulheres, 79,9. Tá? Então, eu falo, assim, eu brinco que eu estou na metade da minha vida. E eu espero viver até pelo menos uns 100 anos muito bem. Hoje mesmo eu estava conversando isso com uma idosa que eu faço ginástica funcional aqui na cidade, e hoje ela estava fazendo aniversário, 69 anos. E eu achei muito bacana que ela falou assim, nossa, eu estou muito feliz com tudo que eu vivi. Se eu fosse embora hoje, se eu partisse hoje, eu estou feliz, porque eu cumpri o que eu queria cumprir e estou feliz. Então, eu achei muito bacana escutar isso, assim. Ela está bem, por exemplo, uma idosa que já teve câncer, mas conseguiu reverter isso e vive sorrindo, vive, sabe, super para si.
Os desafios, Simone, assim, para a nossa sociedade, o que eu penso, o que eu sinto, assim, primeiro, como tem, por mais que a gente tenha, algumas pessoas, uma parcela da população tem esse conhecimento de que dá para ter uma longevidade com equilíbrio, a gente ainda tem muita gente que veio de uma leva que não teve esse conhecimento. Você acha que as pessoas confundem essa questão da senescência, né, do envelhecer saudável, com ainda a questão da senilidade? Você acha que ainda existe uma confusão em torno desses assuntos? Acho que seria legal a gente falar, de repente, até uma ideia para uma outra live, né? Porque você falando agora, realmente, os mais, né, velhos, de pessoas com mais de 70 anos, às vezes falam isso mesmo. Eu tô com uma dor aqui, eu tô com esquecimento, que é super normal. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu falei, gente, mas não é super normal, né? Como assim? Eu tô... E às vezes aparece também, né, pessoas com mais de 70 anos ainda para o curso de inglês. Daí, eu tô esquecendo. Agora, hoje eu começo a aplicar o Mini Mental e o Moca, para ver se realmente tem ali alguma questão de declínio, mesmo que seja um CCL, e isso não impede que a pessoa aprenda, né? Mas é um outro ritmo. Mas eu acho que é interessante, né, Wanda? Você até pode explorar um pouco mais sobre isso, essa questão de, e realmente, o envelhecimento vai acontecer, né? A gente vai ter algumas questões de, eu creio, de lentidão, né? Não é aquela mesma velocidade, eu vejo hoje, aos 20 anos, já dá uma diferença muito grande. Mas não dá para normalizar, né? Não existe, vai ficar senil, nem existe isso, né? Não tem, seriam os declínios. Então, você ainda acha que as pessoas pensam assim, ainda tem essa, digamos, essa mistificação desses termos ainda? Tem sim, tem muito essa questão. E você falou de pessoas idosas, não é só assim. Aqui é onde a gente convive nas atividades, então tem um grupo que é de 50 a mais, e tem um grupo que é de pessoas abaixo de 50, mas os 50 a mais também podem participar. Uhum. E eu vejo nessas conversas, em alguns grupos que eu participo, de dança, por exemplo, este olhar assim, de achar que é natural, com o processo de envelhecimento, eu ter dor ou ter perda de... É muito comum, assim, se falar as dores que podem surgir e a perda de memória, tá? Os esquecimentos. Claro que isso pode acontecer, faz parte de um processo, digamos, vamos dizer, do processo de envelhecimento fisiológico. O envelhecimento normal alguns pequenos declínios que podem acontecer, tá? Porém, nem todo mundo precisa passar por isso. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu falo muito assim da minha própria experiência e das pessoas que eu venho ajudando nesses anos todos que eu venho trabalhando. Eu mudei assim, muita coisa na minha vida há 25 anos, quando eu comecei a estudar a gerontologia. Porque eu fui entendendo o que podia acontecer comigo lá na frente, e que o lá na frente não é fruto lá na frente. O lá na frente é fruto do que eu vivenciei ao longo da minha vida. Sim. Então, uma pessoa que, ao longo da vida, ela não se cuidou, e lá na frente vai ser digamos, ela vai sofrer as consequências desse não cuidado. Então, a gente pode ter pessoas muito bem envelhecidas, digamos, com uma longevidade muito boa, um envelhecimento bem sucedido. É claro que tem vários fatores, assim, não é só uma escolha. Tem vários fatores, a questão da genética, do ambiente, é multifatorial, das condições, né? Isso, das condições financeiras, econômicas, de alimentação. Né? Então, só para ficar claro que assim, não é só uma escolha. Tem os fatores, mas se eu tenho conhecimento desses fatores e consigo, de alguma forma, trabalhar isso ao longo da minha vida, o resultado lá na frente vai ser totalmente diferente. Eu posso ter uma dor, eu posso ter um problema, mas como você falou assim, você foi percebendo a sua mudança física. E é você ir entendendo que isso pode acontecer e não ficar esperando de você um padrão que era quando você tinha 20, você tinha 18 ou 25. Não, você vai entender que é um processo da vida. Que, por exemplo, um adolescente, ele não vai querer ser uma criança pro resto da vida.
Por quê? Porque ele entende que já foi criança, agora ele é adolescente. Então, é entender este olhar de que existem as fases da vida e o que cada fase da vida espera da gente. Então, eu não posso, aos 60, 70, 80 anos, esperar ser fisicamente, cognitivamente, igual exatamente a pessoa que eu tinha lá 18, 20, 25. Eu posso manter, então, trazendo as definições, então a gente tem esses dois envelhecimentos. O envelhecimento fisiológico, que é a senescência, e o envelhecimento patológico, que é a senilidade. Dentro do envelhecimento fisiológico, a gente tem o envelhecimento normal ou usual e o envelhecimento bem-sucedido. Isso. E eu quero dizer que, de repente, até um envelhecimento com equilíbrio, que pode ser uma transição aí, digamos assim, mas o envelhecimento normal é esse, que você vai envelhecendo e você vai tendo pequenas perdas, só que essas perdas não interferem bruscamente ou drasticamente no seu dia a dia. Nas suas atividades de vida diária, na sua autonomia, né? A pessoa continuar tendo autonomia, tomando decisões, talvez não com a mesma velocidade. Eu falo muito de velocidade porque é a queixa que eu recebo no inglês, sabe? Ai, mas eu queria falar inglês, eu queria aprender inglês tão rápido quanto... Gente, então tem que trazer muito essa questão, tem que educar primeiro. Aprende, mas diferente, numa velocidade diferente. E daí aqui, se tiver algum filho ou neto me assistindo, eu vou aproveitar para pedir para que eles entendam também, né? Que o avô, às vezes, não vai conseguir falar fluentemente igual ele que nasceu, né, num país diferente. E daí ficar cobrando ou ficar brincando com isso só daí complica mais o meu trabalho. Daí vai criando um monte de bloqueio e aí a gente tem que conversar muito, fazer a pessoa entender que não é dessa forma que aprende, não é dessa forma que corrige. Então, acho bem legal você trazer isso, porque é importante também, né, que a pessoa saiba quem ela é. Eu acho que começa, não sei, Wanda, se fosse para falar uma palavra assim, autoconhecimento, né? A pessoa saiba quem ela é, onde ela está, né, e qual é a faixa etária que ela se encontra. Eu sempre fui muito de dizer assim, não, eu acho que dá para fazer tudo com qualquer idade. Eu ainda acredito muito nisso, mas com certas limitações. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pedal, né, que o nosso líder tem 84 anos, o Afonso. Vou até mandar essa live para ele. E ele sempre foi muito ativo, né? Aprendi a pedalar com ele, isso dá uns 15 anos atrás, ele já pedalava muito forte. Então, hoje o Afonso, ao invés de fazer, digamos, 100 quilômetros, como ele fazia, ele faz 50. Mas não parou de pedalar, entende? Eu acho que é isso que tem que ter muito claro para chegar no que a gente está falando, né? Envelhecer só tem duas formas, né? Ou você envelhece ou você parte. Mas como chegar com nessa longevidade, com equilíbrio, e não só equilíbrio do corpo, né? A gente sabe dos pilares hoje que são importantes, que é a saúde física, mental, eu coloco junto com a física, a alimentação saudável, a socialização muito importante também por conta da depressão, e a estimulação cognitiva, que também entra ali num dos pilares que está sendo falado muito, é muito importante. Então, a pessoa, acho que tendo noção disso e fazendo o que você falou, né? Trabalhando dentro desses pilares, fica mais fluido, né? Chegar aos 90, eu tenho até alguns clientes com mais idade. Chega aos 100 anos com autonomia, que eu acho que todo mundo quer, né? Conseguindo participar de uma conversa, conseguindo caminhar, conseguindo ir a restaurantes, alguns até dirigem ainda, né? Então, acho que é isso. Oi, Aurora! Falando em alunos aí, Aurora, ali, ó. A Aurora, minha aluna que agora mora mais em Balneário do que aqui, então a gente não se encontra muito pessoalmente, mas online estamos juntos. Então é isso, mas a gente tem muitos desafios ainda, né, Wanda, que acho que a gente tem que falar. E queria saber de você aí um pouquinho quais são esses desafios. Eu até selecionei alguns aqui para qualquer coisa eu te pergunto. Então vamos fazer assim, ó. Eu queria só voltar ainda para fechar, aí a gente pode partir para as suas perguntas desses desafios que você selecionou e eu comento em cima disso, tá?
eu acho que, então só para finalizar lá, para não ficar nenhuma uma aresta, assim, né, não ficar nada pendente, a gente falou do envelhecimento normal, o envelhecimento patológico, que ele vem associado às doenças que causam algum tipo de incapacidade, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, o Parkinson, uma depressão mais descontrolada. E a gente tem o sonho, que é o envelhecimento bem-sucedido, em que a pessoa ela vai manter o que ela vinha desenvolvendo na vida adulta de uma forma mais robusta. Então, digamos que esse seja o desejo das pessoas conseguirem isso. Eu penso muito, quando eu falo em equilíbrio, quando eu trouxe para a Gerovida esse longevidade com equilíbrio, é um equilíbrio em todos os sentidos. Então, como você disse, o equilíbrio físico. Então, por exemplo, eu posso ter uma doença, mas eu consigo ter essa doença controlada, manejá-la bem e ela não me interferir no meu dia a dia, na minha vida. Eu conseguir fazer as coisas de forma harmoniosa e isso não interferir. A questão que você trouxe do equilíbrio mental, a questão dos pilares que você trouxe da longevidade e também a questão que hoje se ficou muito forte, principalmente depois da pandemia, do equilíbrio emocional. Como lidar com essas emoções no nosso dia a dia, porque muitos desses desequilíbrios emocionais levam a questões mentais e físicas também. Então, só para finalizar a parte dos tipos de envelhecimento e comentar sobre essa questão mesmo de ter o conhecimento sobre esses processos de vida, em que lugar nós estamos, como você disse, e acho que você trouxe muito bem esse exemplo desse senhor, que não, hoje ele continua pedalando, mas ele não está pedalando mais 100, está pedalando 50. Que a gente tem uma teoria na gerontologia, que é a teoria de SOC, que é seleção, otimização e compensação. Então eu vou entender no meu processo em que lugar que eu estou e o que eu quero. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu amo jogar vôlei. Eu jogava vôlei na adolescência. E aqui na cidade a gente tem vôlei adaptado. Quando eu jogava na adolescência, eu era levantadora. Então eu não recebia muito a bola. Eu sempre ia para frente para pegar a bola para levantar. Então eu passei por esse processo de vôlei com certos medos de receber bola. Porque era aqueles saques absurdamente que vinha no peito. Mas foi muito interessante quando eu cheguei aqui no adaptado, que eu me via como se eu tivesse feito uma coisa assim, tivesse voltado, e eu me vi recebendo, pegando todas as bolas possíveis, maravilhosamente bem. Eu falei, nossa, assim, me deu um salto. Só que essa empolgação me levou a uma torção no pé. 2 meses sem jogar. Aí eu fui entender, assim, eu fui pensar um pouco isso, sabe? Essa questão realmente de você... o equilíbrio, ele vem por aprender também com as coisas que acontecem na nossa vida. Então eu fui refletir, nossa, mas eu estava indo tão bem, estava jogando, estava vendo essa minha capacidade, eu estava muito feliz com essa habilidade de conseguir jogar vôlei e tal. E por que eu fui torcer meu pé, né? E aí eu fui entender, assim, porque assim, essa reflexão, assim, que a gente falou quase agora, né? Hoje eu tenho 50, não que eu vou parar de jogar vôlei, mas eu não preciso ficar mais me estribuchando no chão como eu fazia quando eu era adolescente. Né? Então, o que eu posso fazer hoje? Então, eu continuo jogando, recebendo as bolas, mas sem precisar ficar me jogando no chão, porque é um vôlei adaptado. E o vôlei, o nome é esse, vôlei adaptado, para isso mesmo. Eu gostei. Eu vou colocar em inglês adaptado. Então, assim, talvez tenha controvérsias, porque adaptado, tem pessoas que possam criticar, mas realmente a gente tem mudanças que vão acontecendo e é uma delícia jogar esse vôlei adaptado, sabe? Então eu não deixei de fazer uma coisa que eu gosto, aprendi com um incidente que teve, 2 meses parada, mas hoje eu me fiz, cuidei de mim, me restabeleci e hoje voltei com um novo olhar, entendendo agora que é uma Wanda com 50 anos que tá jogando vôlei adaptado. Não preciso mais jogar. Eu acho que sempre a pergunta assim, eu preciso disso? Preciso ou não preciso? Não preciso mais me jogar no chão. O vôlei adaptado é para isso.
E essa mudança de consciência foi muito importante, assim, foi muito legal para esse processo. Então, assim, só compartilhando assim, como a gente vai pensando, como você falou assim, essas mudanças que vão acontecendo e como que eu vou me adequando a essas mudanças. O que realmente... não, mas eu vou abandonar tudo? Não, você não vai abandonar, você vai pensar e refletir. O que eu posso continuar, o que eu devo, o que eu quero continuar, o que eu posso deixar para trás, considerando agora o que eu quero da minha vida. Porque, assim, principalmente depois da pandemia, cresceu-se muito essa questão do online, de pessoas falando de longevidade, de pessoas falando sobre memória, cognição. Tem muitas pessoas sendo formadas nessa área, mas cada um tem a sua experiência. E aqui a gente está compartilhando a nossa. Como você Sim. trouxe a sua experiência de inglês, o que são esses 25 anos pensando e estudando sobre isso, o que a gente tem feito. Então, só para fechar essas pontas, e agora se você quiser perguntar sobre os desafios. Sim, é isso mesmo. E assim, os desafios que a gente tem, né? Eu separei alguns ali que entra, na verdade, uma coisa complementa a outra, né, Wanda? E a gente falando de tudo isso, um dos desafios é isso, né? Manter a autonomia por mais tempo possível, que meio que você já respondeu como fazer isso, né? Adaptando-se, né? Tendo esse conhecimento, como o próprio meu colega Afonso, não, eu agora tenho 85 anos, 84, então eu não quero mais pedalar 100, ou eu não, né, não tenho interesse, vou me machucar, então vou fazer 50. Né? Por quê? Por que eu vou, né, precisar fazer um negócio que não faz mais sentido para mim? Então, acho que isso é uma das questões, isso é para tudo, né? Eu acho que para o ensino, para o idioma, para outras coisas de esportes, eu faço vários esportes, então a corrida mesmo. Mas posso fazer uma maratona? Posso, mas eu quero fazer uma maratona, para mim é interessante. Eu gosto de correr, a gente conhece muita gente com mais de 50 anos, porque o meu companheiro, inclusive, vai fazer 69 anos. Então, a gente participa de vários grupos, que não é nem 50, é 60 a mais. E daí tem os grupos de corrida, e o pessoal corre forte. Então, é bem isso que você falou. É muito individual, é de cada um. Né? A pessoa tem que realmente, né, parar, pensar, e nesse livro aqui, Mudar o Comportamento para uma Vida Saudável, é meio que uma reflexão. Né? Então, ela senta ali, ela com ela mesma, vai fazer ele até tem uma técnica aqui, que é a pré-contemplação, depois a contemplação, a preparação, a ação, né, para mudar um comportamento, e depois a manutenção desse comportamento. Então é isso. Manter essa autonomia e como entender o que eu posso fazer e o que eu não posso. Vou pedir para você falar sobre essa questão da prevenção das demências e incapacidades, que também é mais um dos desafios, né, Wanda, que a gente tem aí. Eu sou muito dessa linha mesmo de prevenção, né, de educação para isso. Entender, assim, primeiro que assim, as demências, elas também têm várias não existe uma demência, né? Existe a própria demência com processo de envelhecimento, demência senil, porém, nem todo mundo vai ficar com demência. Existem vários fatores de risco para isso, né? Mas de modo mais resumido, assim, entender se você não tem nenhum tipo de, digamos, genética que possa levar a isso, mas quanto mais você trabalhar cognitivamente, quanto mais você estimular a sua cognição, mais você tem reservas, mais você se previne disso. E a parte de atividade física, ela também entra nesse sentido. Porque a atividade física, ela vai levar mais oxigênio para o cérebro e vai melhorar a oxigenação e aí vai ajudar a prevenir. E os próprios hábitos de vida, porque alguns hábitos de vida, como por exemplo a bebida alcoólica, ela pode levar, o excesso de bebida alcoólica pode levar ao comprometimento cognitivo, que futuramente pode levar a uma demência. Eu tenho isso uma pessoa da minha família que a gente vivenciou isso. Bebeu muito a vida toda, só que nesse caso, além da bebida, a preocupação muito grande em só trabalhar,
sentado, então não se exercitava, não fazia atividade física e só trabalhava e não tinha um estímulo a mais. Né? Então, de um outro lado também dentro da minha família, tem uma outra pessoa que, por outro lado, fazia muita atividade física, estimulava bastante, com leitura, palavra cruzada, gostava de jogos, e trabalhava, e hoje, com 80 anos, está super bem, tem alguns esquecimentos, porém não tem nenhuma demência. E essa outra pessoa da minha família hoje teve primeiro o diagnóstico de comprometimento cognitivo e hoje foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Então, essa questão mesmo, assim, vamos lá. O estímulo cognitivo, e tem que ser um estímulo variável. Não adianta só, por exemplo, todos os dias eu vou fazer palavra cruzada. É legal, mas se eu ficar só na palavra cruzada, uma hora o nosso cérebro vai se acostumar com aquele exercício e não vai ter novos estímulos, novas sinapses acontecendo. Trabalhar todas as funções, né? Trabalhar só para complementar o que você falou, acho bem legal que eu faço mentoria hoje no curso de estimulação cognitiva. E a mentora sempre fala assim, gente, nós não somos aplicadores de atividades. Né? Porque eu tive um caso de uma ex-cliente que falou, dá uma olhadinha como é que tá a minha cuidadora lá com meu esposo, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu acho que ela está cuidando, ela está fazendo o papel dela, que é o de cuidadora, né? Uma enfermeira, digamos assim. Então, a estimulação cognitiva, acho que é bom ressaltar para as pessoas entenderem o que é. Não é você ali fazer uma palavra cruzada ou fazer só um quebra-cabeça. Tem todo um processo por trás disso e a gente sempre pensa, né, em qual função cognitiva você está trabalhando ali, né? Não é assim algo que eu quero dizer aleatório, né? A gente não sai ali aplicando atividades. Então, acho que é importante porque eu creio, e pelo que eu tenho visto, como eu estou fazendo essa transição de carreira, que muitas pessoas não sabem o que é, sabe, Wanda? O que é essa estimulação, para que ela serve, realmente funciona, e a gente vê que funciona, né? Porque tem até algumas franquias que já estão indo para esse lado, a gente tem profissionais de alta performance trabalhando em cima disso. Então, acho assim, é algo que funciona desde que você entenda o porquê que você está fazendo, né? Você não está ali só fazendo um joguinho. Acho que é bem importante a gente colocar isso, né? Isso, a gente parte primeiro de um levantamento, né? De como a pessoa está, né? Então, que nível que ela está, quais são as áreas, as habilidades cognitivas que ela tem mais dificuldade. Então, a gente faz os testes de rastreio para a gente identificar isso. E com esse resultado, porque assim, a gente pode identificar, mas a pessoa pode sentir mais dificuldade, mais necessidade em outras áreas. Então a gente tem que trazer tanto os resultados do teste, quanto o que você quer. O que você está precisando, assim, o que mais está te incomodando em termos cognitivos no seu dia a dia. E aí a gente monta todo um programa para ter atividades variadas para atender a ao desenvolvimento e estimulação dessas habilidades específicas que a gente levantou nesses testes, nessa primeira conversa. Então, é todo um planejamento, uma organização, aí faz durante um tempo, essas aplicações de atividade, a pessoa precisa continuar fazendo também nos dias que você não está aplicando atividade, para que realmente possa ter estímulos diários, e depois você vai avaliando, né? E realmente tem resultados, né? Os estudos mostram que, não importa a idade que você começa, se você não tem um declínio de moderado a grave, quando você começa, a partir de 4 semanas, você já pode começar a ver resultados, desde que sendo feito de forma sistematizada e organizada. Sim. Eu sou super apaixonada por falar sobre isso, né? Eu tô amando também. Uma das questões ali, a gente falou sobre autonomia, falou sobre essa prevenção da demência, né? Ter profissionais especializados também, envelhecimento acho muito importante. E você comentou sobre incentivar esses hábitos de vida, né? Dos exemplos que você deu. E eu gostaria de citar que daí a gente falou, vamos fazer um bate-papo, né? Eu até trouxe um café, eu falei assim, é hora do coffee time, já tá frio meu café, mas eu trouxe. E eu trouxe uma água, tô com a água aqui do lado. Não, eu tenho uma água e um café aqui. Oi, pessoal, tem gente entrando ainda. E
Aí eu trouxe um exemplo da minha vida mesmo, ali na questão do combater o isolamento. Eu tenho uma sogra, eu digo ex-sogra, mas é como se fosse uma mãe para mim, ela já também tem mais de 80 anos. E a gente tem notado que ela emagreceu bastante, ela não mora aqui, ela mora no Rio Grande. E ela está apresentando agora algumas alterações, mas também com mais de 80 é aquela leite, né? Que é um declínio, mas já é um declínio, digamos assim, esperado pela questão da idade dela, né? Então, é bem pouquinho, algumas coisas ela vive sozinha, ela tem autonomia, ela faz a própria refeição, a maior parte das vezes, então tem a filha que mora próximo, mas eu tenho observado, ela ficou comigo um tempo aqui no final do ano passado, que como ela sempre foi uma pessoa muito fechada, muito difícil para fazer amizades, isso só acentuou com a idade, obviamente. E aí eu fui conversando com ela e fui falando, convide as suas amigas para tomar um café, para fazer um café uma vez por mês na sua casa. Ela até fez algumas vezes. E aí a minha cunhada, ex-cunhada, vou colocar assim, colocou que ela não está muito bem, ela está muito amuada, ela gosta mais de ficar fechada. E eu penso que quanto mais eles manterem isso acontecendo, né, dela ficar fechada, de não estimular ou não tentar achar uma forma dela sair, mais problemático vai ficar, né? Então você vê, ela tá com 36 quilos, né? E eu falei, imagina, então daí não quer mais comer, né? Ou come pouquinho. E eu acredito, né, pela experiência que eu venho tendo dentro desses temas, estudos, que precisa combater com força esse isolamento social de alguma forma, né? E aqui, por exemplo, eu trabalho num centro-dia, em Curitiba. Muitos dos idosos que vão, que são 80 a mais, eles estão, alguns já têm algumas demências, obviamente, mas tem ali alguns que têm o CCL, estão ativos, mas com, né, questões de não poder ficar em casa porque não tem quem fique junto, enfim. E você vê a diferença quando participam dessas atividades em grupo, né? Então eu tenho acho que 18 no horário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse combater o isolamento social, porque eu acho bem importante, assim, que os filhos entendam, e eu entendo a dificuldade, não estou falando que é fácil, porque provavelmente eu vou passar isso também futuramente com meus pais, mas eu acho que alguma atitude, né, precisa ser tomada. Não é fácil, porque às vezes é só um filho ou uma filha para cuidar e mil coisas para fazer. Mas se tiver alguma dica, Wanda, para a gente poder passar para pessoas que talvez estejam passando por esse mesmo processo, né? De ter um pai, uma mãe que more sozinho e eles não querem, às vezes, ter alguém dentro de casa e cada vez mais vão se isolando. Eu gostaria que você contribuísse com a gente. Tá bom. Você comentou que tem gente entrando, o nome que eu tô vendo aqui da minha irmã Roberta. Oi, Beth! Acabou de chegar. Tua irmã? Roberta Beth. Entrou a Nutri e Carla também lá. O Nutri e o Paulo, acho que da loja. Tá. Simone, eu volto a falar do nosso primeiro assunto, que é a questão do conhecimento. A gente pensa muito na necessidade dessas famílias, dessas pessoas, que são os filhos, os possíveis cuidadores, terem esse conhecimento do quão maléfico é essa questão do isolamento. Então, tem sim, por um lado, a pessoa ela pode querer ficar mais quietinha, mais no canto dela, pode ser um processo de adaptação. Porém, se a família tem esse conhecimento, ela vai, por mais que tenha, eu entendo, assim como você falou, tem a sua vida, tem os seus compromissos, mas eu posso dar também, da mesma forma que você trouxe esse exemplo, eu posso passar a nossa realidade hoje. Então, somos em 3 filhas, depois da partida da irmã mais velha, ano passado, e esse apoio aos meus pais, que ficaram morando sozinhos. Então, nós nos unimos muito e nos dividimos em tarefas, para que a gente pudesse ter esse suporte para eles e buscar formas de eles se socializarem, porque a gente sempre fala isso, que eles não podem ficar muito sozinhos. Então, eles fazem as caminhadas, eles saem, mas entre eles dois. Então, buscar realmente essa socialização.
existe a possibilidade de ter esses profissionais que possam ir até a residência para fazer essa estimulação, tanto física quanto mental, cognitiva. Mas aí, de novo, a gente também tem que fazer essa avaliação do perfil dessa pessoa idosa. Porque, de repente, como você falou, ela não quer essa pessoa dentro de casa. Uhum. Mas hoje a gente tem os grupos de socialização, como o próprio centro-dia que você trabalha. Sim. O centro-dia hoje é maravilhoso. Você, por exemplo, essa filha, uma pessoa é uma filha única, ela vai pegar o seu pai, a sua mãe, vai deixar nesse centro-dia, esse idoso, essa idosa vai passar o dia nesse centro-dia acompanhado com alimentação, com as medicações de uso comum, com estimulação de todos os tipos, e ao final socialização, e ao final do dia volta para o convívio familiar. Então, de repente, para essas famílias que hoje que não têm tempo, o centro-dia hoje é uma saída. Ah, mas na minha cidade não tem o centro-dia. Acredito que algum centro de convivência, algum lugar com atividades exista. Quantas e quantas igrejas hoje não realizam atividades com pessoas na igreja? Aqui na nossa cidade a gente tem grupos nos CRAS, tem os próprios grupos da terceira idade, que tem atividades, pode não ser o dia inteiro, mas tem momentos em que você possa se socializar, possa sair, possa fazer alguma coisa. Então, eu acredito que seja possível e procurar isso. Então, mesmo que a pessoa não tenha tempo, se ela tiver a consciência que isso é importante, eu tenho certeza que alguma solução se encontra. Sabe? Nem que de repente seja ali com os vizinhos. De repente, como você falou, algumas vezes levou na casa e fez o chá. Mas o que eu entendo que muitas vezes é difícil, Simone, para a própria pessoa ter esse auto-incentivo, essa disposição, essa vontade de fazer algo. Então, enquanto não cria-se esse hábito, esse costume, é importante que tenha esse incentivo, esse estímulo que seja da família, ou de um parente externo, ou de um vizinho. Mas eu tenho certeza que toda cidade hoje tem alguma coisa, que seja na igreja, no centro de convivência, centro-dia, alguma coisa tem para se fazer. Até no próprio posto de saúde. É bem isso que você falou. Acho que falta, assim como falta a questão da consciência da diferença, né? Que eu falei da senilidade, que as pessoas ainda têm da senescência. Isso também é uma dos temas que podem, né, e devem ser mais explorados, né? O que fazer, dicas até para o cuidador, que às vezes é uma esposa, né, que tem ali, fica horas com o esposo dentro de casa, perde a paciência. Eu já vi na própria família, né, de ter casos de pessoas que ele tem Alzheimer, ela tem um envelhecimento normal, mas os dois são idosos, e daí a idosa não tem paciência com o idoso que tem Alzheimer, falando para ele: você esqueceu. E a pessoa, eu falo, gente do céu, a pessoa não entende que é normal, ele não consegue, né? Mas é realmente falta de conhecimento, falta de sentar, talvez de conversar, de palestras, não sei. Talvez eu acho que esse seja um dos grandes desafios, né? Da gente educar as pessoas que estão passando por esse processo. Wanda, eu fiz mais algumas perguntas, mas assim, ó, a gente já está quase uma hora e pouquinho de live, vai ficar gigante. Sim. Então, eu quero que se você quiser falar mais alguma coisa ali, a gente pode até marcar depois a parte 2, aí se o pessoal gostou e quiser trazer, né, mais algumas questões para a gente ir conversando, desenvolvendo aqui. Porque eu acho que basicamente isso, né, a gente fazer agora um encerramento, se você quiser colocar mais alguma coisa aqui, né, que tenha faltado aí, vamos... Eu acho que a ideia realmente agora, a gente se propôs, né, a fazer de tempos em tempos uma live para trazer um pouco essa questão da nossa experiência, do nosso olhar sobre esses temas, e cada live com uma temática diferente, mas eu gostei muito disso que você trouxe agora, que as pessoas que estão aqui ou que estão assistindo, elas possam fazer perguntas, que elas possam trazer comentários, e a gente pode, na próxima live, começar respondendo isso, começar conversando sobre essas perguntas e comentários, tá?
além do tema que a gente vai desenvolver. Então, só para encerrar, eu gostaria de falar assim, que reforçar que a longevidade com equilíbrio, ela de fato ela é possível, e quando a gente fala em equilíbrio, a gente está falando em todos os setores da vida, e que nós estamos abertos a isso, porque muitas vezes não é fácil você fazer isso sozinho. Não é fácil você conseguir ter esse olhar e você implementar. Então, nós estamos aqui para ajudar nesse processo, né? De procurar um profissional que possa, então, escutar o caso da pessoa, quais são os aspectos que estão ruins, que ela acha que está ruim, o que está bom, que pode ser potencializado, e montar um plano real. Porque assim, a gente vê muitos vídeos na internet, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas espera aí, na minha realidade isso não é possível. Quando a gente faz uma mentoria, a gente faz um acompanhamento individual, a gente consegue colocar na prática essa realidade, essas atividades de formas reais, né? Então, o nosso trabalho da gestão gerontológica vai nesse sentido, de ajudar as pessoas a conseguirem colocar na prática esse projeto de ter uma longevidade com mais equilíbrio, tá? Uma orientação então, prática, né, Wanda? Isso. Uma orientação bem prática, né? Isso mesmo. Então eu entendo qual que é o cenário dela, qual que é a realidade em todas as áreas, o que a pessoa quer para essa longevidade dela, o que tá, e como que a gente pode implementar um plano que possa de fato ser efetivo. Tá? Achei bem legal aqui, o Daniel comentou que ações, né, apontar profissionais, porque a gente vê que o cuidado ele também é multifatorial, né,